Olá, está no ar o Com a Câmara na Cidade. No programa de hoje vamos falar sobre a representatividade LGBT na política. Quantos candidatos a cargos eletivos você conhece que se identificam como LGBT? Está crescendo a diversidade nos ambientes políticos? E como Porto Alegre e o Rio Grande do Sul podem avançar neste quesito? É o que você confere a partir de agora. O Com a Câmara na Cidade está no ar. Fique conosco. O tema da representatividade LGBT na política ganhou novos debates no último mês, com atenções voltadas ao Palácio Piratini. Isto porque, durante a entrevista em programa de televisão, o governador aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, declarou publicamente que é gay. Mas a pauta da diversidade no cenário político não se restringiu ao cenário estadual. Aqui na Câmara de Vereadores, na mesma semana em que Eduardo Leite declarou sua orientação sexual em rede nacional, o Legislativo de Porto Alegre atuou pela primeira vez em sua história com uma bancada LGBT. O plenário Otávio Rocha foi colorido com os tons da bandeira da diversidade em 28 de junho, data em que é celebrado o Dia do Orgulho LGBT. 5 parlamentares ganharam destaque pela identificação com a causa, como é o caso da vereadora Dayana Santos, do PCdoB, única da bancada LGBT que tem cadeira fixa durante esta legislatura na Câmara do município. Se a gente está num Estado democrático, se aqui a gente representa dentro dessa casa parte dessa sociedade, eu não estou fazendo nada além do que exercer um direito de todos aqueles que confiam em mim, daqueles que votaram em mim por ser uma mulher lésbica, mas daqueles que votaram em mim por ser uma sanitarista, uma educadora social, porque é disso que a gente fala, nós não somos só a sigla. Nós somos essas potências que por muito tempo ficaram invisibilizadas porque não tinham sequer a possibilidade de questionar algumas coisas, porque sempre foram violentadas, porque ainda continuam sendo mortas, porque têm medo de assumir quem são por conta da violência opressora. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai romper nunca essa onda fascista, essa onda machista, o racismo que impera, todas essas formas de opressão que estão tirando as nossas vidas. Então isso que hoje eu trago como pauta aqui, todos esses debates, é por responsabilidade com quem eu sou e por responsabilidade a todos aqueles que olham para mim e pensam, sim, é possível. Para outros 4 parlamentares que são suplentes, a data foi ainda mais emblemática. Mesmo que de forma temporária, assumiram a vereança no Dia do Orgulho LGBT, Andréa da Mata, do Solidariedade, Giovanni Culau e Coletivo, do PCdoB, Natasha Ferreira, do PSOL e Tom Falcão, do PT. Discursos fortes, emocionados e em tom de desabafo foram ouvidos na tribuna. Se nós podemos estar aqui, todo e qualquer LGBT pode estar em qualquer lugar. É esse o recado que nós queremos dar aqui no dia de hoje. Esse é o nosso recado. Nós não nos furtaremos da luta porque compreendemos que a existência e a resistência da nossa população me coloca hoje aqui como a primeira vereadora assumidamente lésbica, parte significativa desta sigla. E isso é importante quando ressaltamos a luta de toda uma construção, um movimento que se dá com sangue. E muito sangue, não é, Natasha? Porque quando nos atacam e retiram as nossas vidas e as possibilidades reais de ascensão, quando nos delimitam e não constroem políticas públicas que dialogam com as nossas necessidades, quando não nos olham como parte pertencente de uma sociedade, estão eliminando algo que é essencial para a construção da sociedade, que é a diversidade. Queremos respeito, oportunidades, igualdade, paz. Estamos em pleno século XXI e ainda convivemos com ódio e preconceito jurássico, caduco, arcaico, de pessoas que matam e ferem por causa de diferenças de gênero, etnia, cor, religião e classe social. O Brasil não é somente o país que mais mata, não é somente o país que mais afronta as LGBTs, é o país que mais ameaça, é o país que faz o discurso de ódio. Eu fiz um BO
Eu fiz um BO, vereadoras e vereadores, porque desde que saiu a notícia de que eu serei empossada nessa casa, o discurso de ódio pegou nas redes. Começaram a falar que as LGBTs eram doentes mentais. Falaram que eu não sou uma vereadora, que eu seria sempre um homem, um vereador, desrespeitando a minha transição, desrespeitando a lei de identidade de gênero. Assumindo esse mandato, eu, vereador eleito, homem gay, não faço isso sozinho. Junto comigo, aqui nessa tribuna, e todos esses dias que eu estarei aqui, terão os corpos de todos os LGBTs que vieram antes de mim, que estão aqui comigo e que vão vir depois de mim. Junto comigo, aqui em cima, na data de hoje, que é um dia tão especial e tão representativo, não só para mim, não só para a população LGBT, mas para todos e todas aqueles que ainda precisam aprender a nos respeitar. Eu quero agradecer por todo o trabalho e por toda a luta daqueles que vieram antes, daqueles que morreram para que pessoas como eu estivessem aqui hoje. Este é um dos principais problemas apontados pela comunidade LGBT. Vozes que não são ouvidas até chegarem a espaços de poder, como aqui a tribuna do Legislativo. Um exemplo da invisibilidade que assola esta parcela da população é a falta de dados que auxiliem na criação de políticas públicas. Atualmente, não há um levantamento oficial do governo sobre a comunidade LGBT. E foi pensando nisso que a bancada LGBT protocolou aqui na Câmara de Vereadores, em 28 de junho, um projeto de lei que prevê a criação de um relatório sobre esta população. Nós temos aqui um PL que vai ser, e já foi protocolado e assinado por nós 5, que fala justamente disso. Dos dados, é um relatório situacional que vai dialogar com a universidade, com a construção de políticas públicas, com as possibilidades reais de sabermos quem somos e qual é o lugar que ocupamos nessa sociedade. Uma vez que, se não existem dados, não existem políticas públicas, porque não existe questionamento. Porque, em definitivo, presidente, quando olham tudo isso, e já concluo, não acredito que já passaram 15 minutos. E já conclui, olhando para tudo isso, presidente, a gente definitivamente consegue dar a estas pessoas, que somos nós nessa sociedade, a possibilidade de romper esse ciclo sabendo que precisam de educação de qualidade, de segurança e segurança pública, que precisam de saúde e protocolos que dialoguem com as suas realidades. Os poucos dados que existem sobre a comunidade LGBT não são nada positivos. Eles mostram a violência sofrida pelos representantes das diversas letras que compõem a sigla. Apenas o T, por exemplo, referente a travestis e transexuais, soma 89 mortes no primeiro semestre deste ano no Brasil, sendo 80 delas assassinatos. As informações são da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, a rede de organização política de pessoas trans, utilizada como referência para as entidades gaúchas da causa, registra ainda 33 tentativas de assassinato e 27 violações de direitos humanos desta população até junho de 2021. A comunidade LGBTI, e essa sigla ela muda muito porque ela continua em disputa, é uma comunidade muito diversa. Então a gente vai ter demandas muito diversas. A gente pensa que é importante a gente ter a representação, especialmente daquelas pessoas que dentro da sigla são as mais vulneráveis, né, em termos socioeconômicos e de violência. Então, eu acho que o grande avanço tem sido a candidatura e a eleição de pessoas trans, e especialmente, no caso brasileiro, de mulheres trans e travestis, por serem elas as pessoas dentro da nossa comunidade, né, que são as mais vulneráveis à violência física, né, ao desemprego, à vulnerabilidade socioeconômica, são as pessoas que têm menos acesso a direitos e políticas sociais, como educação e saúde. A letra T hoje, realmente, ela é a letra que está mais na marginalidade, né? Porque a prostituição compulsória, né, a condição da prostituição, ela é para as travestis e transexuais, né? Ela não é para homens gays. O homem gay, ele tem, muitas vezes, como ter uma performance de gênero para conseguir um emprego. Ele consegue se manter numa escola, muitas vezes. Mas gays afeminados têm mais dificuldade. Muito.
gays negros, muito, mas mesmo assim eles ainda têm o privilégio de estarem performando a masculinidade, coisa que as travestis e transexuais, por fazerem a transição de gênero, já não tem mais. E aí tem um outro debate. A gente cumpre muitas vezes uma expectativa de se parecer com uma mulher cisgênero, né? E mesmo assim ser questionada, ou a gente, na verdade, não cumpre essa expectativa, mas também não é legitimada enquanto uma mulher. A violência é apenas uma das dificuldades enfrentadas pela população LGBT antes mesmo destas candidaturas chegarem até as urnas. Eu acho que o primeiro medo que eu tive, e por consequência a primeira dificuldade, foi pensar que eu não seria tão respeitado e tão levado a sério como eu mereço e todos nós merecemos ser, a partir de ser um homem gay como eu sou. Tive preconceito das duas partes, por ser mulher, por ser mãe independente e por ser lésbica. Então, sempre tive que me colocar mais, trabalhei bastante, ganhava menos, e toda a colocação, fora o abuso por parte dos homens que achar que podem resolver a situação, né? E por parte mesmo da comunidade, né? E eu que sou muito crítica dessa democracia republicana extremamente burguesa, né, assim, que ela é estruturada sempre para eleger homens brancos que têm uma orientação religiosa, que tem a questão da moral, da propriedade privada, e aí a gente acaba entrando, tipo assim, é como jogar no estádio sem torcida nossa, sabe? Você entra para dentro de tudo que é deles e tendo que ali literalmente gritar, falar mais alto, falar muito sério, não pode errar. A política partidária mesmo, ela acaba sendo mais dura com a gente, porque a gente tem que estar o tempo todo provando a nossa capacidade, provando o quanto a gente é igual, o quanto a gente é capaz, e muitas vezes a gente tem uma capacidade política além, inclusive do que algumas pessoas que acabam se elegendo e deixando a gente para trás. A gente já perdeu vários políticos em Porto Alegre, LGBTs, que não se elegeram, ainda que continuem militando, mas simplesmente porque as pessoas viram com algum tipo de preconceito. Hoje, a comunidade LGBTI no Brasil, ela não é apenas vítima da discriminação por conta da orientação sexual e da identidade de gênero, né? Esse é o mote que transforma essa discriminação em uma discriminação socioeconômica, né, uma falta de acesso a direitos econômicos e sociais no nosso país. É isso que tem vulnerabilizado a nossa população aqui e a gente espera que isso mude nos próximos anos. Na linha de frente da luta contra o preconceito estão os movimentos sociais, conforme o mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Pernambuco e doutorando em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, Cleiton Feitosa. O pesquisador, que atua analisando a representatividade LGBT na política, diz que conhece o cenário gaúcho e destaca a importância de ONGs e instituições na conquista de espaços nos ambientes políticos. Eu conheço alguns movimentos sociais LGBT daí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, em especial estou me recordando aqui do Somos, da Igualdade, da Marcele Malta, do Célio Golim, enfim, de um conjunto de ativistas que construíram e que eu acho que foram o passo inicial para essa entrada na política institucional. E é importante fazer esse reconhecimento porque o movimento LGBT é um dos agentes que tem impulsionado aí essa participação política, que muitas vezes começa fora das instituições políticas, mas que tende aí a ganhar uma força para ocupar esses espaços e acessar a política institucional, que ainda é muito fechada, ainda tem seus desafios e seus limites, né? Eu inicio muito cedo nos movimentos sociais e isso desperta em mim esse desejo de transformação e mudança, sempre pensando assim, que as possibilidades que nós tínhamos eram sempre muito resumidas, muito limitadas. Para chegar daí desse momento até aqui o legislativo, me parece que já estava uma certa linha, já tinha um caminho traçado que eu definitivamente não via dessa forma, mas que foi uma constante. Aí passou pelo movimento acadêmico, aí eu não sou essa cria de um partido, não exatamente, eu não venho dessa formação, a minha formação sempre foi a rua. Sem dúvida alguma foi também o movimento social, o movimento estudantil que criou esse ambiente em que eu pudesse coletivamente ter a força de me assumir e fazer a política desse lugar, né? Desse lugar de um homem gay, ativista, LGBT, e poder ser hoje, inclusive, uma das vozes para representar
essa parcela que é completamente silenciada e que convive com medo, não só na política, mas nas ruas, muitas vezes dentro da própria casa. Análises acadêmicas apontam que o aumento da diversidade na política partidária e especificamente no legislativo vem ocorrendo ao longo da última década. Uma experiência concreta, por exemplo, foi o episódio do kit gay, né, do conhecido kit gay, que foi uma fake news, que foi ali utilizada até a campanha de 2018 presidencial, né, que é muito presente ainda na disputa política brasileira, mas naquele momento ali em que a presidenta Dilma Rousseff, ela veta aquela política educacional, que na verdade era uma política voltada para o combate à violência LGBTfóbica nas escolas, quando ela veta, pressionada por parlamentares conservadores, ali existia uma sinalização de que apenas ocupar cargos no executivo não seriam suficientes para avançar na construção de uma institucionalidade política LGBT, né? Na construção de políticas públicas LGBT, por exemplo. Então, entendeu-se ali que seria preciso travar novas disputas e ocupar novos espaços políticos para poder avançar nos direitos humanos da população. Essa intensificação, né, essa multiplicação de candidaturas, principalmente de mulheres trans, ela está, no nosso ver, bastante implicada com esse momento que a gente viveu de intensificação do conservadorismo, né? Então, a gente tem um primeiro momento em que pautas LGBT começam a ser levadas para o debate público, né, e direitos começam a ser conquistados, especialmente através do Poder Judiciário. Depois disso, a gente tem uma reação conservadora, né, e a partir dessa reação conservadora, as pessoas LGBTI começam novamente a se mobilizar, né, e articular candidaturas para, assim, serem aí eleitas, né, e ingressarem nas câmaras, nas assembleias legislativas, para levar, então, a pauta, né, dos direitos LGBTI ao debate novamente. Em 2008, 13 vereadores e vereadoras LGBT foram eleitos nas câmaras municipais por todo o país. Em 2012, o número subiu para 26. Em 2016, foram 44. E no ano passado, 121 pessoas LGBT conquistaram espaços nas câmaras municipais brasileiras. Apesar do aparente crescimento, a representatividade LGBT na política ainda precisa avançar. Segundo os especialistas, mesmo com a declaração do governador gaúcho sobre sua homossexualidade, a sociedade precisa de líderes que pensem políticas públicas efetivas para esta parcela da população. Além da questão da identidade, é importante que essas pessoas elas articulem essas pautas com a comunidade, com os movimentos, né, de diversidade sexual e de gênero. A gente entende que não basta a pessoa ter essa identidade, né, se identificar enquanto pessoa da população LGBTI, isso não é o suficiente, né? Ela precisa trazer para a sua atuação política, dentro dos partidos, dentro dos órgãos públicos, da Câmara de Deputados, né, ou do Poder Executivo, essas pautas, né, tensionar essas pautas e lutar, né, pela concretização e pela implementação de políticas públicas que beneficiem a comunidade LGBTI no geral. É importante também analisar o que é representatividade LGBT. Representatividade LGBT é apenas uma LGBT na política? Acho que não. É importante, sim, a gente ter LGBTs, ainda que não sejam, que venham do movimento social, digamos assim, mas o mais importante para você garantir essa ideia de representação é você ter políticos que tenham um comprometimento ideológico e governamental, enfim, da atuação parlamentar, da atuação governamental, com uma promoção dos direitos. Entre parlamentares LGBT, há esperança de avanços após o marco histórico na Câmara, mas há também desejo de mais organização para novas conquistas. Poder ter participado desse momento histórico dentro da Câmara dos Vereadores, principalmente pelo meu partido, proporcionar isso, ver essa necessidade, foi muito importante. Poder estar junto com o pessoal do PCdoB, PT, PSOL, e
a gente falar a mesma língua, ter a mesma luta, isso é muito significante, que eu acho que independente de partido, de qualquer situação, a nossa luta é a mesma. E o que o povo quer e vê é isso, que a gente possa ser representantes, que a gente tenha mais representatividade dentro, né, das políticas. Eu acho que a gente está subindo escadas, e a partir de 2018, eu acho que a gente ligou literalmente assim, um sinal de alertas, ou a gente ocupa esses espaços com uma certa responsabilidade social, né, porque não é só ser mandato, é só ser vereadora, né? Tem que garantir o mandato, mas tem que garantir que todas nós estejamos minimamente seguras. Eu acho que a gente acendeu, digamos, com um alerta, mas eu acho que vai faltar uma estratégia, um plano. Eu sinto falta disso, porque a gente ainda tem um encontro nacional, estadual, sei lá, que a gente tem uma estratégia nos partidos também, para que a gente daqui a pouco vem outra pauta aí, e aí as trans de novo são largadas à marginalidade. A solução, para quem entende do assunto, passa por mudanças nas estruturas partidárias, com abertura de espaço para a diversidade. Eu acho que hoje o grande desafio para a representação política LGBT é o espaço partidário. Eles ocorrem numa dinâmica interna muitas vezes sem controle, que poucas pessoas do partido que controlam e que decidem muitas vezes quem vai poder ser candidato e quem vai poder ter o apoio do partido. O apoio tanto de recursos financeiros para o desenvolvimento de campanhas, quanto apoio em várias ordens, né? Participação em rádio e TV, ter pessoas ali na campanha para estarem presentes na campanha, participando das caminhadas, ter gente, eu falo assim, né? Porque não se faz uma campanha sozinho e nem sem recursos. É extremamente importante que a gente lembre também de algumas outras coisas dentro da política partidária, onde é um lugar, sim, um pouco mais elitizado. A política ainda é um lugar onde os representantes têm aquele estereótipo de pessoa que vai representar o povo, e isso ainda é colonial e que por isso deveria ter um nível a mais de educação ou de cultura. Isso não é necessariamente uma verdade, né? Embora sejam cargos extremamente tecnicistas, a gente sabe que tem todo o apoio e o amparo em volta. A política precisa ser construída nas bases, com as bases. São várias questões, né? Eu acho que a primeira delas é a gente conseguir ter dentro dos partidos um ambiente democrático, um ambiente de respeito à diversidade e de empoderamento. As mulheres, os LGBTs, negros e negras estão nesse momento na mobilização social lá na rua, na linha de frente das manifestações, das lutas do nosso tempo. Então o que nós temos que, na verdade, fazer é abrir alas para quem já lidera as lutas do nosso tempo também possa ocupar os espaços de representação política e partidária. Com a Câmara na cidade de hoje fica por aqui. Siga acompanhando a programação da TV Câmara e confira nossos conteúdos também nas redes sociais. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.